Bom dia a todos e bom dia a quem estiver online. Sou Lídia, sou inglesa e estou um pouco constipada hoje, então espero que não vou ter de limpar o meu nariz quando prego, porque isso não vai ser bonito para ninguém. Mas pronto. Alguém sabe quantas pessoas são no mundo? Qual é a população do mundo? 8 quantos? Milhões? Bilhões. Milhões, não. Sim, há mais ou menos 8 mil milhões ou bilhões de pessoas no mundo. E essas são pessoas como tu e eu. Eles se levantam de manhã, vão à escola, ao trabalho, têm amigos, criam famílias, têm passatempos e interesses. E não sei qual é a tua reação quando ouves que és apenas entre 8 mil milhões de pessoas neste planeta. Podemos sentir-nos insignificantes? Será que a minha vida tem realmente importância? Terei eu feito alguma diferença para os que me rodeiam? O que realmente me torna único? E será que as pessoas vão se esquecer de mim quando eu morrer? Quando pensamos no que as pessoas vão dizer sobre nós quando morremos, a maioria das pessoas não quer que digam viver uma vida normal, numa rua normal, num país normal. Era uma pessoa comum, acho eu, mas não há nada que se destaque na sua personalidade, no que alcançou ou na forma como tratou as pessoas. Não. Ninguém quer isso. Queremos que as pessoas partilhem como as nossas vidas tiverem impacto nos outros. Que o amor que partilhamos, o tempo que passamos com as pessoas e as palavras que dizemos não forem desperdiçadas. Embora que cada um seja apenas entre 8 bilhões de pessoas, queremos de alguma forma destacar-nos da multidão. Richard Branson, não sei como dizer isso em português, porque ele é inglês. Richard Branson, um empresário britânico, diz uma vez: se queres te destacar da multidão, dá às pessoas uma razão para não se esquecerem de ti. O que pensas sobre isto? Tem muitas maneiras de ser inesquecível, e não todas são boas. Como cristãos, será que nós damos às pessoas uma razão para não se esquecerem de nós? O que realmente nos faz sobressair? O que é que atrai as pessoas para nós? E esta manhã vamos refletir sobre como as nossas vidas podem ser aquelas que se destaquem, que atraem as pessoas para verem Jesus e se entusiasmarem com Ele. Podem não ser vidas que sejam recordadas muito depois de morrermos, mas são vidas que podem fazer a diferença para Cristo. Terminei a minha última pregação sobre a ascensão de Jesus lendo Filipenses 6:11. 6:11. E o grande hino de adoração a Jesus. E hoje vamos analisar os versículos que se seguem a esta declaração de quem é Jesus e do que ele fez. E o versículo 12 começa como portanto. Ou por outras palavras, Paulo está a dizer que por quem é Jesus e do que ele fez, é isto que vocês devem fazer. Mas antes de lermos a passagem de hoje, quero dar um breve contexto do livro de Filipenses. Lemos em Atos 16 que Paulo e Timóteo visitaram juntos a colônia romana de Filipos para falarem às pessoas sobre Jesus. Não estou bem nesta coisa. Ok. Sim. Desta visita nasceu a igreja de Filipos. E os versículos que vamos ler hoje são de uma carta escrita por Paulo enquanto ele estava na prisão aos crentes de Filipos. Paulo queria encorajar os novos cristãos a prosseguirem nos tempos difíceis e dar-lhes instruções práticas sobre o que significa viver como um seguidor de Cristo. No final do capítulo 1,
Paulo apela aos filipenses para que permanecem firmes e unidos na sua fé e no Evangelho. Diz: procurem comportar-se da maneira digna do Evangelho de Cristo, que eu vá ter convosco e vos veja, que esteja ausente e receba notícias. O que desejo é que permanecem firmes e unidos, lutando todos juntos pela fé do Evangelho. E pouco depois deste versículo, Paulo mostra que a única maneira de agirmos de forma digna do Evangelho ou de permanecermos firmes e unidos é olhando para Jesus como nosso modelo e aquele que devemos imitar. Por isso, lembremos-nos de quem é Jesus e do que ele fez em Filipenses 2, versículos 6 a 11. Então, lemos que Jesus é abnegado. Ele abre mão dos seus direitos como Deus. Ele é obediente até a morte. Ele é humilde, tornando-se humano para que possamos ter uma relação com Deus. E agora, por causa disso, foi elevado, está a reinar no céu, e ele é o nome que está acima de todo nome. Jesus é o Senhor. Então, agora que já conhecemos o contexto, vamos ler a passagem de hoje. É Filipenses 2, versículo 12 a 18. Portanto, meus irmãos, como sempre me obedecerem quando eu aí estava, obedecem-me ainda mais agora que estou ausente. Trabalhem pela vossa salvação com temor e tremor, pois Deus sempre está a ajudar, fazendo com que desejem e realizem o que é de sua vontade. Façam tudo sem murmurações nem contendas, para que sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus irrepreensíveis, no meio de gente corrompida e perversa. Devem brilhar no meio desta gente como estrelas no céu, levando-lhes a mensagem da vida. Deste modo, no dia de Cristo, eu poderei sentir-me satisfeita convosco, sabendo que não me esforcei nem trabalhei em vão. Ainda que a minha vida tenha de ser oferecida como vítima de sacrifício para juntar a vossa oferta de fé, eu sinto prazer nisso e compartilho essa alegria convosco. Da mesma maneira, sinto igual prazer e tomem parte da minha alegria. Por causa de Jesus, Paulo diz, em primeiro lugar, que nós obedecemos. E aqui no versículo 12, o foco não é obedecer a Paulo, mas obedecer a Jesus. E Paulo continua. E à primeira vista, estes versículos são bastante confusos. Paulo diz, na versão Bíblia para Todos: trabalhem pela vossa salvação com temor e tremor. Se calhar estás a pensar, espera um minuto, Lídia. Nós não somos salvos por Cristo? Sim, somos. Não estamos a trabalhar para a nossa salvação. Já somos salvos através da morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, como Paulo escreve em Romanos 10, versículo 9. Se com teus lábios confessar que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, para nos ajudar a entender o que este versículo significa, vamos ler algumas outras traduções. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Devem ainda com maior cuidado desenvolver nas vossas vidas a salvação de Deus, obedecendo-lhe com profunda reverência e temor. E ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Os verbos que são usados são operar, desenvolver, pôr em prática. Paulo não está a sugerir que podemos ganhar a nossa salvação por nós próprios, pois todo o Novo Testamento nos diz claramente o contrário. Não podemos trabalhar para a nossa salvação, mas Paulo está a sugerir que a nossa fé e relação com Deus
não é estática, não é fixa. Deve mudar, crescer, desenvolver-se. Vamos pensar nisto desta forma. Eu estou a treinar para uma meia maratona. Alguém jamais faz uma meia maratona? Não? Eu acho que a Carla fez um. Ela disse que ela correu. Então, estou a treinar para uma meia maratona. E quando eu comecei a correr, há uns anos, nunca pensei que isso fosse possível. Quando comecei a treinar, já tinha tudo o que precisava para poder correr. Tinha músculos, mais músculos, tinha pernas, braços, tenho a minha mente, tenho a capacidade de respirar. Mas à medida que treino, os meus músculos ficam mais fortes e consigo correr mais tempo sem me cansar. Em vez de ficar ofegante e sem fôlego rapidamente, a minha respiração melhora e se torna mais regular. As minhas pernas e braços movem em sincronia. E, finalmente, mentalmente, agora eu sei e acredito que posso correr longas distâncias. Embora no início eu só conseguisse correr apenas 2 minutos de cada vez. Ao longo dos anos, desenvolvi o que já existia para poder correr a meia maratona. E neste versículo, Paulo está a dizer que já somos salvos, já temos tudo o que precisamos. Mas tal como o treino, como seguidores de Cristo, crescemos na nossa maturidade e assumimos a responsabilidade pelas nossas vidas e pela nossa relação com Deus. Ao sermos obedientes a Cristo, os nossos músculos espirituais crescem e tornamos-nos mais parecidos com Ele. Pomos a nossa fé em prática, porque a forma como vivemos mostra ao mundo que nos rodeia se o Evangelho faz realmente diferença ou não. E fazemos isso com temor e tremor, mostrando que a humildade de Cristo, sabendo que nós somos pecadores salvos pela graça. E a salvação é obra de Deus do começo até o fim. No versículo 13, Paulo diz: pois Deus sempre está a ajudar, fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade. Vamos ler algumas outras versões de novo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E porque é Deus quem trabalha em vós, dando-vos o desejo de lhe obedecer e o poder de fazer o que lhe agrada. À medida que os nossos músculos espirituais crescem, não somos nós que os fazemos crescer, mas é Deus que trabalha em nós e nos transforma para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Então, qualquer desejo de fazer o bem vem de Deus. Quaisquer boas ações que possamos fazer, são Deus a trabalhar em nós através do seu Espírito. Deus trabalha em nós e transforma-nos. Não precisamos nos esforçar mais para sermos mais pacientes, para amarmos alguém que achamos difícil amar, para não nos zangarmos. Deus pode e quer transformar-nos em pessoas amorosas, pacientes, bondosas, lentos para ficar zangados, autocontrolados. Ele só está limitado pelo quanto nós permitimos que Ele nos mude, pelo quanto lhe somos obedientes. Como nossos jovens, estamos a fazer um curso chamado Transformação Verdadeira. E é tudo sobre como Deus nos quer transformar de dentro para fora. E uma das metáforas que me chama mais atenção foi a história de um homem e da sua árvore. Um homem tem uma macieira, mas não gosta de maçãs, gosta de laranjas. Então, por isso, decide tirar todas as maçãs da árvore. Depois, compra muitas laranjas e ele agrafa-as à árvore. Não sei como, mas pronto. Ao longo das semanas e meses seguintes, ele come todas as laranjas. E durante um curto período de tempo, ele tem uma laranjeira.
Mas, no próximo ano, quando os frutos voltarem a crescer na árvore, quais frutos vão aparecer? Maçãs, exato. Nada mudou. Continua a ser uma macieira. E nós, quando nós tentamos de mudar os nossos próprios, fazemos a mesma coisa. Nós dizemos, a próxima vez eu não vou responder tão duramente. Ou não voltarei a ficar chateado quando alguém me fala desta forma. Ou serei mais paciente com a minha mulher quando ela se atrasar. Como eu sempre estou. Mas não resulta, porque voltamos a ficar zangados, voltamos a ficar impacientes, voltamos a ficar aborrecidos. Nós tentamos mudar o fruto da árvore, ou por outras palavras, focamos-nos no nosso comportamento e nas nossas palavras. Mas Deus transforma nos nossos corações. A nossa obediência a Deus leva primeiro à transformação de coração, que leva à mudança de comportamento. E Ele já nos está a transformar. Filipenses 1, versículo 6 diz: Estou convencido de que Deus, que convosco começou a sua boa obra, continuará a aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus já começou a sua obra em nós, tornando-nos mais parecidos com Ele, em grandes e pequenas coisas. E Deus concentra-se no nosso caráter, em primeiro lugar e acima de tudo. O nosso amor, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa paciência, a nossa amabilidade, a nossa bondade, fidelidade, modéstia e autodomínio. Estás consciente da transformação de Deus na tua vida e na vida dos que o rodeiam? Acho que uma das maiores encorajamentos que podemos dar aos outros cristãos é ajudá-los a ver o que Deus está a fazer na sua vida. Não estou a falar, já não chegas atrasada à igreja, parabéns. Isso é bom chegar a tempo à igreja. Mas estou a falar mais de situações. Sabes, eu acho que mostraste muito controle, muita sabedoria, muita maturidade, a forma calma que lidaste com aquele conflito. E estou a dizer isso porque, sobretudo, se fores como eu sou, muitas vezes, a última pessoa de perceber-me como Deus está a trabalhar na minha vida e me transformar a sua imagem. Eu me concentro nas minhas falhas de ações, as palavras que eu digo, as ações, em vez de me concentrar no fruto do Espírito que cresce no meu coração. E não precisamos de nos esforçar mais para mudar. Deus trabalha em nós para nos mudar. Paulo diz em versículo 16 que para os nossos músculos espirituais crescem, precisamos preservar ou aterrarmos-nos à palavra da vida. É fácil nas nossas vidas deixarmos-nos levar pela corrente de mensagens e ideologias que somos bombardeados todos os dias. E deixamos-nos de ter a palavra de Deus como fundamento nas nossas vidas e para a nossa obediência a Cristo. Então, como é que podemos agarrar firmemente e não de ânimo leve a palavra de vida e de Cristo? Crescemos uma vida profunda com Deus, ao ler a palavra, para que saibamos o que é a sua vontade, ao orar, para ouvirmos dele e falarmos da nossa vida com ele, e de comunhão com outros cristãos que nos apontem para Cristo. Deus trabalha em nós e transforma os nossos corações. E esta transformação tem consequências reais, práticas e visíveis nas nossas vidas. No versículo 15, Paulo diz que os filipenses devem tornar-se filhos de Deus, irrepreensíveis no meio de gente corrompida e perversa, brilhando no meio dessa gente como estrelas no céu. Paulo está a referir-se ao cântico de Moisés em Deuteronômio 32, que teria sido bem conhecido no tempo de Paulo. Na canção, Moisés olha para trás, para a história de Israel,
E ele compara a fidelidade de Deus, que é semelhante a uma rocha, com a desonestidade do povo de Deus. Nos versículos 4 e 5, Moisés declara: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça. É justo e reto. Procederem os israelitas corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Estes versículos são um aviso. Moisés diz que os israelitas já não são filhos de Deus irrepreensíveis. Tinham se tornado como os que os rodeavam, corrompidos e perversos. Paulo tinha uma visão alagada da forma como o Israel tinha feito a asneira. Noutra carta, a igreja primitiva destaca a idolatria, a imoralidade sexual, a provocação de Deus e a murmuração de Israel como aviso aos cristãos que vivem depois da ascensão de Jesus para que não deixem que a história se repita enquanto vivem entre os pagãos. O aviso de Paulo à igreja de Filipos é relevante para nós hoje. Nós vivemos numa geração corrompida e perversa. É uma geração egocêntrica, de pessoas que procuram apenas a sua própria glória. É uma geração tolerante, que é intolerante a ideias com quais elas não concordam. É uma geração dividida, incapaz de ver o ponto de vista de outra pessoa e de encontrar um terreno comum. É uma geração gananciosa, que quer as coisas mais baratas e mais rápidas, independentemente do custo para os outros. É uma geração imoral. Se te parece bem e queres fazê-lo, falo. Não importa as consequências para os outros. E é uma geração idólatra, que exaltam as celebridades, a fama, a riqueza, a beleza, a segurança e às vezes a família acima de tudo. A nossa geração não é muito diferente da dos israelitas. E o perigo de nos tornarmos como os que nos rodeiam continua a existir. Mas o uso de Paulo faz de Deuteronômio 32, versículo 5, é também um encorajamento para a igreja de Filipos e para nós. Era suposto que os israelitas serem diferentes, serem uma bênção para os que os rodeavam. Em Gênesis 12 e 15, Deus promete a Abraão que os seus descendentes seriam uma bênção e que serão abençoados todos os povos do mundo através dele e os seus descendentes. Mas Israel falhou em ser a bênção que eles deveriam ser. Mas aqui, Paulo está a dizer que se nós permitirmos que Cristo nos transforme, então nós podemos ser estrelas brilhando nessa geração corrompida e perversa. O teólogo Tom Wright escreveu: Vocês devem ser o farol de esperança de que eles precisam, o sinal da beleza de Deus no mundo que quase a desfigurou. O nosso mundo está a gritar, desesperado por beleza e luz no mundo feio e escuro. E é isto que nós somos. Somos filhos de Deus que se destaquem como estrelas no céu numa noite escura, quando nós mantemos firmes a palavra da vida e refletimos Cristo para os que nos rodeiam. Nesta passagem, Paulo apresenta algumas formas específicas de a igreja de Filipos se destacarem. E a primeira é que devem ser pessoas irrepreensíveis, tanto perante o mundo como perante Deus. E para nós, isso significa que devemos ser pessoas íntegras, ou seja, nós seguimos Cristo e somos a mesma pessoa independentemente de onde estamos ou com quem estamos. A integridade é uma qualidade que não nos apercebemos imediatamente.
Mas os líderes e as pessoas que mais respeitamos, muitas vezes, devem-se à sua integridade. Pessoas que não dão espetáculo, mas que são a mesma pessoa, tanto sozinhas, sem ninguém a ver, como numa sala cheia de gente. Em segundo lugar, Paulo diz aos Filipenses: façam tudo sem murmurações, nem contendas. Ele é muito específico neste ponto, dizendo que não deve haver absolutamente nenhuma murmuração, nem contenda. Como é que te sentes em relação a isso? A murmuração, as queixas e as disputas são tão comuns. Será que já conseguiste passar um dia sem discutir ou reclamar? Para ser sincera, não sei se consegui. É tão frequente na nossa sociedade, nas nossas relações, nas nossas igrejas, que na maioria das vezes nem sequer nos reparamos disso. Como sociedade, adoramos queixar-nos do trânsito, de como estamos ocupados, quando não há Wi-Fi, da burocracia, dos políticos, da espera. Sempre quando alguém faz ou diz alguma coisa que nos irrita, quando a celebração se prolonga até a hora de almoço, que não vai acontecer hoje. Então, é que Paulo sublinha que as murmurações e as contendas não devem ter lugar nas nossas vidas de cristãos. Vamos voltar aos israelitas para aprender, mais uma vez, com eles. A resposta padrão dos israelitas a qualquer crise ou potencial crise no deserto era resmungar. Vamos ver alguns exemplos disso. Em Números 14, alguns dos líderes israelitas tinham acabado de regressar da exploração da terra prometida. Eles relatam aos líderes que realmente é uma terra onde corre leite e mel, mas que os seus habitantes são fortes e as cidades onde habitam são grandes e bem fortificados. Com medo, comecem a espalhar entre os israelitas o boato de que, se entrarem na terra, morrerão de certeza. E os israelitas, eles dão ouvidos ao que os exploradores dizem. E em Números 14, versículo 2 e 3, lemos que todos protestavam contra Moisés e contra Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que é que o Senhor nos conduziu para esta terra? É para sermos mortos à espada e as nossas mulheres e filhos serem levados como despojos da guerra? Não seria melhor para nós se voltássemos para o Egito? Como consequência de os israelitas não confiarem que Deus lhes tinha dado a terra prometida, ninguém entrou, que saiu do Egito, exceto Caleb, entrou na terra prometida. Este momento de reclamação e questionamento de Deus levou a 40 anos de peregrinação no deserto. E em Números 14, versículo 28, podemos sentir a angústia e a frustração de Deus a isso. Ele diz: até quando este povo rebelde continuar a protestar contra mim? Estou farto de os ouvir protestar contra mim. Em Êxodo 15, os israelitas começam a queixar a Moisés. Encontrarem água, depois de 3 dias sem água, muito bom, mas é amarga e então eles não podem beber. Em Êxodo 16, menos de 3 meses depois de terem saído do Egito, queixam-se a Moisés e Arão: quem nos dera que o Senhor nos tivesse matado no Egito, quando estávamos sentados junto de panelas de carne e comíamos pão até que fartamos. Foi para matarem a fome todo este povo que nos trouxerem para o deserto. Deus responde às suas murmurações, fornecendo-lhes generosamente o maná e os codornizes. Por fim, mais uma vez, em Êxodo 17,
os israelitas se queixam a Moisés de falta de água. Dê-nos água, beber. A viagem dos israelitas no deserto está repleta de momentos de murmuração e de queixa. Tinham visto Deus a salvá-los milagrosamente do Egito. E mesmo as respostas de Deus às suas queixas no deserto são milagrosas. Mas isso não os impediu de resmungar. Duvidarem a provisão de Deus e esquecerem-se de tudo o que Ele fez por eles no passado. Embora suas queixas foram dirigidas a Moisés e Arão, na verdade estavam a queixar-se de Deus. Então, por que é que Paulo diz à igreja de Filipos com tanta firmeza para fazerem tudo sem murmurações nem contendas? Penso que pode haver algumas razões. Primeiro, quando murmuramos, mostramos falta de humildade. Estamos concentrados em nós próprios e os nossos desejos, em vez de colocarmos Deus em primeiro lugar e reconhecemos tudo o que Ele fez por nós. Segundo, a queixa é tão comum, como já falamos, na nossa cultura, que é uma forma de os cristãos se destacarem. Circunstâncias difíceis sempre surgirão. Mas Deus está no controle e Ele está sempre a trabalhar. No outro dia, li isto no Instagram. Outra pessoa está a sonhar com o emprego que detestas, a casa de que te queixas, o sorriso que te esqueces de usar e a saúde que tomas por garantida. Não deixes que os tempos difíceis te façam esquecer as tuas bênçãos. Muitas vezes, como cristãos, não conseguimos ver tudo o que Deus está a fazer e concentramos-nos no que Ele não fez. Vemos a ausência de algo nas nossas vidas, em vez de vermos o que já existe. Estou certo de que, tal como muitas pessoas na nossa congregação, tenho sido extremamente desafiado, encorajado e abençoado pelo Sandro, pela Lu, pelo Davi, pelo Lucas e Pedro. Numa das situações mais difíceis na vida, eles estão capazes de ver tudo o que Deus está a fazer e as formas como Ele os está a abençoar. Concentrar-se no que Deus está a fazer não elimina a luta, os sofrimentos, as dificuldades, mas muda o foco. Deus tem tudo o que precisamos. E a questão é, será que nós humilhamos perante Ele, colocamos-lo em primeiro lugar e confiamos que realmente Ele tem tudo o que precisamos? Quero fazer apenas uma pequena observação. Paulo diz aos filipenses para fazerem tudo sem murmurações nem contendas. Então, isso significa que nunca podemos discordar de alguém ou criticar alguma coisa. Uma das razões pelas quais eu acho que Paulo destaca as queixas e as discussões é porque elas podem espalhar-se rapidamente como fermento na massa. Murmurações e contendas destroem relações. Eles dividem e eles espalham descontentamento sem qualquer intenção de restaurar relações. E isto é diferente da crítica construtiva. Isso é quando falamos sobre os desacordos ou erros de uma forma que se destina a construir relacionamentos e a igreja. A crítica construtiva não divide, mas une. E a unidade é fundamental na vida da igreja, como Paulo sublinha em Filipenses 2, versículos 2 a 4. Que estejam unidos pelo mesmo amor, numa só alma e nos mesmos sentimentos. Não façam nada por ambição pessoal, nem por orgulho, mas com humildade considerem os outros superiores a vós próprio. Que ninguém procura apenas a sua própria interesse, mas também o dos outros.
Deus não quer que sejamos fotocópias um dos outros, ou que diminuamos a diversidade da igreja. Mas Ele chama-nos a estar unidos por causa de quem é Jesus e do que Ele fez. E a última maneira que Paulo nos chama para nós destacarmos é na nossa alegria. Nos versículos 17 e 18, Paulo escreve: ainda que a minha vida tenha de ser oferecida como vítima de sacrifício para juntar a vossa oferta de fé a Deus, eu sinto prazer nisso e compartilho essa alegria convosco. Da mesma maneira, sinto igual prazer e tomem parte na minha alegria. Nestes versículos, Paulo usa repetidamente o mesmo verbo grego, chairo, que significa regozijar-se ou alegrar-se. Apesar do sofrimento que Paulo enfrenta e dos sacrifícios que ele faz, ele tem alegria. E Paulo convida os cristãos filipenses a imitarem e a copiarem o seu alegre serviço a Deus, custe o que custar. A alegria é um tema que se repita ao longo da carta de Filipenses. E é provável que vocês se lembrem, Filipenses 4, versículo 4, que alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se nele. Por que é que Paulo quer que os cristãos filipenses estejam cheios de alegria? Quando os outros se queixem, resmunguem, questionem, discutem com os outros e com Deus sobre as suas circunstâncias, como cristãos sabemos que temos sempre razões para nos alegrarmos. 1 Pedro 2, versículo 9 diz: convosco, porém, não é assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as suas admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Alegramo-nos porque já não fazemos parte da geração corrompida e perversa. Fomos escolhidos por Deus e agora vivemos na luz. Somos estrelas que brilham como Cristo nas trevas. Quando nos lembramos do que Jesus fez, Deus transforma os nossos corações, o que leva a que a nossa vida seja diferente e distinta. Uma vida que se destaca e atrai os outros para Cristo e é aquela em que procuramos edificar uns aos outros, em vez de destruirmos uns aos outros. É uma vida em que nos alegramos em Cristo, porque realmente Ele tem tudo o que precisamos. E é uma vida que vivemos vidas íntegras, sendo a mesma pessoa que Deus nos criou para ser, como aqueles que nos rodeiam. E este é um processo que dura a vida inteira. Enquanto Deus trabalha em nós e nós desenvolvemos a nossa salvação, a mudança acontece. Mas como temos estado a falar no grupo dos nossos jovens, muitas vezes a transformação não acontece instantaneamente. Acontece ao longo de dias, meses, anos, à medida que continuamos a ser obedientes a Cristo e a olhar para Ele. No versículo 16, Paulo diz: desse modo, no dia de Cristo, eu poderei sentir-me satisfeito convosco, sabendo que não me esforcei nem trabalhei em vão. Uma vida cristã genuína é aquela que dura até o fim. Uma pessoa que desenvolve os seus músculos espirituais e que se torna mais parecido com Cristo. Será que a tua vida ou a minha vida serão recordados muito depois de morrermos? Provavelmente não. Mas vivemos vidas que apontem para Cristo e aguardamos ansioso o dia de Cristo, quando nos tornamos completamente diante a Ele. Juntando-nos com toda a criação para dobrar os joelhos diante de Jesus, desfrutando e adorando-o,
Quando lhe obedecemos plenamente, seremos humildes perante Ele, alegrando-nos e elevando-o para sempre. Então, aguardamos ansiosos este dia e vamos começar a vivê-lo agora. Vou orar por nós antes de nós terminarmos. Pai, obrigada que temos vida em Ti. Obrigada porque temos o exemplo de Jesus para imitar, Senhor. Que possamos ser pessoas obedientes, possamos ser pessoas humildes. Pessoas que Te coloquem em primeiro lugar, Senhor. E é tão fácil nós tornarmos como as pessoas que nos rodeiam, Senhor, que deixamos de realmente viver vidas baseadas na Tua palavra, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, se queremos começar a ser uma pessoa em um grupo e outra pessoa em outro grupo, Senhor, ajuda-nos a lembrar que somos uma pessoa, a pessoa que Tu criaste em nosso ser. E que possamos ser realmente pessoas irrepreensíveis, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que as queixas vêm tão facilmente. As murmurações são tão comuns nas nossas vidas, Senhor. Não tem de ser grandes coisas que nos fazem a cair nesse erro. Senhor, mas ajuda-nos. Ajuda-nos a lembrar tudo o que Tu estás a fazer. Ajuda-nos a ver que já temos tudo em Ti que precisamos. E que possamos destacar neste mundo, porque possamos ver as Tuas bênçãos em vez da falta de alguma coisa. E que possamos ser pessoas que as nossas relações se destaquem porque nós queremos reconstruir e nós queremos restaurar relações, Senhor. Que não queremos que o descontentamento espalhe, não queremos que as relações se destroem e se dividem, mas queremos ser uma igreja, queremos ser pessoas que sempre procurem restauração, sempre procurem unidade. Unidade como pessoas diferentes, mas todas criadas na Tua imagem. E ajudar-nos a ser pessoas alegres em Ti, porque as situações difíceis sempre vão acontecer. Mas Tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém.